Eu já coloquei para gravar. Vocês estão vendo o meu slide passando? Sim. Então, tá bom, pessoal. Terceiro período, então, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho de patologia cardiovascular. E na primeira parte eu vou falar com vocês das patologias mais importantes dentro de vascular e depois das patologias cardíacas. A gente tem esse conteúdo condensado, mas vamos com calma, embora seja um pouquinho longo, mas eu acho que é um conteúdo interessante dentro da patologia. É bastante comum no dia a dia de vocês. Qualquer coisa vocês podem ir me interrompendo, podem falar, ou podem ir colocando no chat, que eu acho que vai aparecendo para mim, tá bom? Então, hoje a gente vai começar falando de aterosclerose, aneurisma, esclerose da média e arterioloesclerose. Esses distúrbios vasculares, eles são muito importantes, porque são muito comuns na prática clínica e eles são responsáveis por uma quantidade grande de mortalidade. Então, vocês entendendo como essas doenças se desenvolvem, vocês conseguem ajudar esses pacientes, prevenir o desenvolvimento da doença e ajudar de maneira a orientar esses pacientes nas medidas que podem estar fazendo antes de adoecerem. Essas doenças, elas podem acontecer quando a gente tem, né, as doenças vasculares, um estreitamento ou uma obstrução completa da luz, nesse caso a aterosclerose e trombose. E quando eu tenho alterações do enfraquecimento da parede dos vasos, eu posso ter dilatação e ruptura aneurismática. Só para vocês estarem recordando, quando a gente divide as artérias, elas têm basicamente uma divisão em artérias de grande, médio e pequeno calibres. Além da diferença constitucional da parede delas, que vocês devem lembrar da parte da histologia, o importante aqui é vocês saberem que as artérias de grande calibre, que são aqui principalmente a aorta, subclávia, carótida, essas artérias aqui, elas vão estar, né, com essa túnica média bastante desenvolvida, porque elas vão estar trabalhando num fluxo e num volume sanguíneo muito maior. Enquanto as artérias de pequeno calibre, as arteríolas, vocês têm que só imaginar que elas vão estar trabalhando com um volume, com um fluxo muito menor e bem menos pressão. Isso é importante só para vocês estarem entendendo o desenvolvimento dessas doenças. Aqui, só para vocês estarem recordando a histologia também, ó, quando a gente tem a histologia de um vaso, independente da constituição da parede dele, que isso aqui pode ir variando, das artérias de pequeno calibre para as de grande calibre, em todas elas a gente tem a túnica, né? Aqui o revestimento endotelial, né? O endotélio onde tem contato com o sangue que está passando na luz. Então, essa parte aqui é o lúmen. Aqui eu tenho o revestimento de células endoteliais, a camada íntima do vaso. Aqui eu tenho a túnica média, que é constituída pelas células musculares. E aqui eu tenho a túnica adventícia. Nessa adventícia aqui a gente tem uma quantidadezinha de tecido conjuntivo, tecido adiposo. E tem esses vasinhos aqui. Isso aqui alguém lembra como chama? Esses vasos que ficam nessa túnica adventícia, nessa parte final do vaso, mais externa. Isso aqui chama vasa vasorum. Esses vasinhos aqui que estão nessa parte bem externa, nessa túnica, eles que são responsáveis por estar fazendo a nutrição da parede desse vaso. Então, esse sangue que está passando aqui dentro do lúmen não é o sangue que nutre a parede do vaso. O sangue que nutre a parede do vaso, ele está aqui fora. E essa nutrição é feita de fora para dentro, através do vasa vasorum. Então, aqui só para estar mostrando mais uma vez, a túnica íntima, onde eu tenho as células endoteliais repousando sobre um tecido conjuntivo, que é o tecido subepitelial. Aqui eu tenho a túnica média e a túnica adventícia. Então, basicamente, formando a parede de um vaso, eu tenho células endoteliais, células musculares e a matriz extracelular, que é colágeno, elastina e proteoglicanos. Essa elastina e esse colágeno são importantes para quê? Para a gente ver a complacência do vaso. Além das células musculares, é o que vai colaborando
para ter a distensão do vaso quando a gente precisa. Então, a primeira entidade que a gente vai chamando chama arterioesclerose. Quando eu falo arterioesclerose, eu tenho 3 condições, 3 patologias que podem estar englobadas, né, inseridas nesse grande grupo de doença. Essas patologias são aterosclerose, esclerose da média e arterioloesclerose. Essas 3 doenças aqui, elas vão estar cursando com rigidez na parede das artérias. Esse termo aqui, esclerose, é um termo relacionado à rigidez, a endurecimento na parede do vaso. Então, arterioesclerose, endurecimento da parede de artérias. Essas artérias podem ser de grande calibre, no caso da aterosclerose. Elas podem ser de médio calibre ou pequeno calibre e arteríolas. É assim que a gente vai estar dividindo. Então, a primeira doença que a gente vai estar falando, que é uma doença muito comum no dia a dia, ela se chama aterosclerose. Essa doença significa que eu tenho endurecimento na parede das artérias. Aqui, as artérias que estão envolvidas nessa doença são artérias de grande e médio calibres. Essa doença, aterosclerose, vai dar lesões que vamos conhecer como ateromas, placas ateromatosas, placas ateroscleróticas ou fibrogordurosas. Quando eu tenho esse acúmulo, essa lesão na camada íntima desse vaso, a camada média que fica, né, abaixo, fica imediatamente abaixo, essa túnica, ela vai se enfraquecendo pelo depósito desse material aqui, que é o que a gente vai estar vendo. Em relação à incidência dessa doença, mais comum a partir dos 30 anos de idade, homens de cor branca. Lembrar que esses lipídios que vão estar se acumulando, né, na parede desses vasos são principalmente, né, colesterol e ésteres de colesterol que vão ser derivados do plasma. Quando a gente fala de colesterol, a gente tem que lembrar que tem um colesterol bom e tem um colesterol ruim. Então, isso faz diferença também. Existem fatores de risco que nós classificamos como fatores de riscos modificáveis, potencialmente controláveis, e os menores incertos. Aqui o conhecimento de vocês é super importante porque vocês conseguem atuar nessa doença antes dela se instalar. Então, o que eu não consigo modificar? Eu não consigo modificar a idade, eu não consigo modificar sexo, nem predisposição genética, que é a história familiar. O que eu consigo controlar? Eu consigo controlar a alimentação, eu consigo controlar a hipertensão. Na verdade, a alimentação entra aqui, ó, hiperlipidemia, a ingestão dessas substâncias que são ricas em gordura, cigarro e alguns outros fatores que estão relacionados também, obesidade, sedentarismo, estresse e uso de bebidas alcoólicas. Essa doença é muito importante porque tem uma taxa de morbimortalidade muito alta que ultrapassa muitas doenças. Por isso é muito importante que vocês entendam como ela se desenvolve. Nessa doença, eu vou começar a ter um acúmulo de material, de conteúdo gorduroso, que vai estar se depositando na túnica íntima desse vaso. Essas moléculas de gordura que vão estar circulantes, né, esses colesteróis, eles vão começar a ultrapassar por entre essas células endoteliais, por uma fragilidade nesse endotélio. Essas moléculas de gordura vão começar a se depositar aqui na região subendotelial, ou seja, abaixo do endotélio. Quando eu tenho a passagem dessas moléculas de gordura, o que vai acontecer? As células inflamatórias vão vir também para entender e para tentar fagocitar, remover essas moléculas de gordura que estão aqui. Então, aqui eu vou começar a ter o acúmulo das células inflamatórias juntamente com essas moléculas de gordura. Esse processo que vai estar se desenvolvendo aqui, abaixo dessa região endotelial, vai começar a fazer o quê? Esse depósito lipídico, ele vai começar a fazer
uma protrusão para a luz. Então, uma luz que no primeiro momento tem esse lúmen aqui, ó, ela vai ficando o quê? Estreitada, a luz vai diminuindo pela essa formação dessas placas de ateroma, que são acúmulos lipídicos, e além disso, essa doença vai causando uma fragilidade dessa túnica média, que é a camada que está embaixo da camada íntima desse vaso. Aí eu preciso imaginar que aqui eu tenho, nessa imagem aqui, ó, um vaso saudável e aqui eu tenho um vaso com doença aterosclerótica. Eu tenho, então, uma diminuição do calibre desse vaso e tenho uma fragilidade da túnica muscular que está imediatamente abaixo. Então, aqui eu tenho um fluxo sanguíneo, aqui eu estou vendo uma imagem de dentro do vaso. Aqui eu tenho as células sanguíneas, os eritrócitos. Essas células aqui vão passando normalmente, mas na região central do vaso, na região mais periférica, que é em contato com o endotélio, eu tenho esse conteúdo sanguíneo mais fluido. E a parte que está mais densa, ela fica mais restrita ao centro do vaso. Essas moléculas de gordura aqui, ó, que estão constituindo o plasma, elas vão atravessar por entre esse endotélio. Elas atravessando para cá, ó, na camada íntima, esses macrófagos também vão vir. Por quê? Porque essas células aqui, que são os monócitos, e quando entram aqui são os macrófagos, são as mesmas células, só que quando está circulante a gente chama de monócito, quando está no tecido a gente chama de macrófago. Essas células também vão atravessar aqui, ó, por entre o endotélio, e elas têm uma função de fazer o quê? O que que o macrófago faz? Fagocita. Então o macrófago vem para estar englobando essas moléculas de gordura. O que que a gente vai estar vendo dentro desse macrófago, dentro do citoplasma desse macrófago? Um monte de moléculas de gordura. Esse citoplasma do macrófago, essa célula fica lotada de gordura dentro dela. Então, neste momento, eu estou começando a formar a placa aterosclerótica. Aqui embaixo, deixa eu mudar a cor. Aqui embaixo, eu tenho as células musculares, que está aqui embaixo do endotélio. Essas células musculares, elas também vão estar, na verdade, tentando englobar essas moléculas de gordura, mas no sentido de estar fazendo uma estrutura tipo uma cápsula, circundando esse material que está aqui. Essas moléculas de gordura, essas células musculares, elas vão circundar e tentar isolar esse local aqui onde eu acumulei esse conteúdo lipídico. E aqui eu vou estar formando o quê? Uma estrutura tipo uma placa. Essas células que estão aqui embaixo, elas vão proliferar até aqui em cima para isolar esse local onde eu tive essa lesão por acúmulo de conteúdo lipídico. Nesse momento, eu tenho a formação de uma placa aterosclerótica. A lesão inicial da aterosclerose, ela chama estria gordurosa, tá? Macroscopicamente, o que eu vou estar vendo? Eu vou estar vendo essas áreas mais amareladas no endotélio do vaso. Então, aqui, ó, eu vou imaginar que eu abri, vamos pensar que é um canudo, né? Quando eu corto longitudinalmente esse canudo, eu vou estar abrindo e vou ter essa imagem que vocês estão vendo aqui. O que me chama atenção nessa imagem? Essas áreas mais amareladas que estão no endotélio. Essas áreas mais amareladas são as estrias gordurosas. Essas estrias gordurosas podem ser vistas em crianças, em alguns adolescentes, nas coronárias e na aorta, e não significa alguma condição patológica, que eu tenho também. Nas crianças e adolescentes, o encontro dessas estrias gordurosas pode ser normal, tá? E pode não estar evoluindo obrigatoriamente para a doença aterosclerótica. Então, nem sempre uma estria gordurosa evolui para a doença aterosclerótica. Em algumas situações, a estria gordurosa vai ser a lesão inicial, ou seja, a doença aterosclerótica vai começar com a formação de estrias gordurosas. São macroscopicamente essas áreas amareladas que vão estar, né, aparecendo na superfície endotelial do vaso, ou na superfície luminal, ou no endotélio, ou no lúmen, fica mais amarelado.
Microscopicamente, essas estrias gordurosas são formadas por quê? São formadas pelos macrófagos, os macrófagos contendo essas áreas mais branquinhas no citoplasma deles. Por que que isso fica branquinho? Porque o tecido gorduroso, vocês não lembram que lá na histologia a gordura ela dissolve no processamento? E com essa dissolução do tecido gorduroso, a imagem que a gente vê é o quê? Uma imagem clara. Por isso que o tecido lipídico, o tecido gorduroso, ele fica branco na histologia. Então, quando eu vejo aqui, ó, o macrófago, aqui eu tenho um macrófago com esse citoplasma rosa claro e esse monte de bolinha, eu tô vendo um macrófago cheio de lipídio, cheio de gordura no interior. Aqui é o revestimento endotelial. Aqui é onde eu tenho sangue. E aqui embaixo eu tenho o acúmulo de colesterol e os macrófagos que estão vindo para fagocitar esse colesterol. O nome disso é estria gordurosa ou lesão inicial. Então aqui eu tenho o quê? Macrófagos, que são as células responsáveis pela fagocitose. O citoplasma deles vai ser bem clarinho ou vai ser branco. Por quê? Porque está lotado de lipídio no interior dele. Com o desenvolvimento dessa doença, aqui eu estou ainda sem acometimento das células musculares, tem uma quantidade pequena. Se isso aqui for aumentando, o que vai acontecer? Eu vou começar a proliferar essas células musculares e essas células musculares vão começar a englobar esse material para desenvolver uma placa. Qual que é o objetivo, na verdade, dessas células musculares proliferarem para tentar englobar essa área, para tentar isolar o desenvolvimento disso aqui, vai tentar fechar o processo. Conforme isso vai acontecendo, eu vou começar a ter o desenvolvimento da placa aterosclerótica. A placa aterosclerótica vai dar macroscopicamente nesse vaso um aspecto totalmente irregular. Quando eu vejo o revestimento endotelial do vaso, quando eu abro o canudo, que eu abro o vaso, eu tenho que ver essa parte aqui, ó. Ela fica pardo claro ou fica rosada e é bem lisinho. O vaso da gente é lisinho porque aqui dentro vai passar um fluxo de sangue laminar. Olha aqui, ó. Embora eu tenha as estrias gordurosas, aqui tá lisinho. O sangue vai passar aqui e não vai encontrar nenhuma resistência. Agora vocês comecem a imaginar o sangue passando nesse vaso aqui com essa área completamente irregular. O que é isso aqui? Isso aqui é a doença aterosclerótica, de uma forma avançada já nessa imagem. O que eu vejo nessa imagem? Eu vejo áreas elevadas, eu vejo essas áreas mais elevadas, e vejo essas áreas aqui mais deprimidas, eu vejo essas áreas amareladas, vejo essa área aqui que parece que já teve um sangramento, que fez uma ulceração. E essa superfície completamente irregular. Essa superfície irregular, ela tá desta maneira, por quê? Porque eu tenho essas placas de aterosclerose. Nesse vaso eu tenho doença aterosclerótica. Eu tenho essa doença em vasos de grande e médio calibre, principalmente aorta, carótida, ilíaca, coronárias e poplíteas. Uma complicação que eu vou ter no fluxo sanguíneo desse vaso é que o fluxo sanguíneo, que é laminar, quando passa num vaso dessa maneira, ele consegue passar laminar, ou seja, homogêneo nesse vaso? O fluxo sanguíneo laminar é assim. Não consegue. O que isso vai levar? Isso aqui vai levar áreas de turbilhonamento. O sangue vai bater nessa placa e ele vai turbilhonar. Ele não vai ficar um sangue homogêneo, ele vai encontrar o quê? Uma resistência. Isso pode trazer complicações, porque vai turbilhonar o sangue. Uma outra possibilidade é que com a batida do sangue nessa superfície dessa cápsula, essa cápsula aqui em cima ela rompa, ela sangre. E aqui eu vou ter o quê? Quando sangra quando tem um sangramento no endotélio, vai acumular o que ali em cima para tentar parar esse sangramento? Acúmulo de... Vocês já viram isso no distúrbio hemodinâmico. Quando eu tenho uma lesão no endotélio com sangramento, eu tenho esse endotélio que está desnudo, no caso de uma doença aterosclerótica. Isso aqui vai sangrar e eu posso ter a formação de um trombo aqui em cima dessa área.
Aqui o que eu estou vendo? Um vaso aberto longitudinalmente e essas áreas amareladas, elevadas, formando placas amareladas. Eu tenho placas ateroscleróticas comprometendo a superfície endotelial ou a superfície luminal desse vaso. Ele vai se projetando na luz da artéria. Onde eu tenho essa placa se projetando de uma maneira considerável, como é que vai estar o lúmen desse vaso? Então, eu teoricamente tenho um lúmen assim. Se eu tenho uma placa aterosclerótica se desenvolvendo, eu tenho um estreitamento do lúmen desse vaso. Aqui eu tenho um corte histológico do vaso com o lúmen restrito. Aqui é onde eu tenho a passagem de sangue. E aqui eu tenho a doença aterosclerótica. Nessa doença eu tenho acúmulo de material gorduroso na camada subendotelial. Isso vai estar levando à diminuição da luz do vaso. Aqui nessa placa fibrogordurosa eu tenho o quê? Acúmulo de material rico em lipídio. O lipídio na microscopia, na histologia, ele dá ao aspecto, né? O tecido fica bem clarinho, fica branquinho. E na macroscopia, eu tenho esse material de aspecto mais macio, um material grumoso, porque o tecido gorduroso ele é meio mole. Então, vai dar na macroscopia alguma dessas placas, se elas ainda não tiverem endurecidas e calcificadas, ou seja, dependendo da fase onde eu vou analisar essa placa, ela pode ter essa consistência de mingau e ser chamada de conteúdo de mingau, que é o centro grumoso da placa. E em volta eu vou ter o quê? Em volta eu vou ter ou de um lado o endotélio e do outro lado as células musculares lisas que se proliferaram lá da túnica muscular e cresceram tentando englobar aquele conteúdo lipídico. Então aqui, ó, o que eu vou ter aqui no centro? Eu vou ter as células espumosas, que são os macrófagos. E aqui, olha, aqui eu vou ter o centro com necrose, células de gordura, essas fendas de colesterol, debris celulares, células inflamatórias. E aqui embaixo eu tenho as células musculares, aqui em cima eu tenho uma cápsula fibrosa e as células musculares que vieram daqui de baixo também. Então, eu tenho duas, né, na estrutura da placa, eu tenho a cápsula fibrosa, que é formada por fibroblastos e células musculares lisas, e o centro da placa, que é onde eu tenho células inflamatórias e lipídios, basicamente. Na microscopia, eu vou ver o quê? Aqui um vaso normal, e aqui, como é que é um acúmulo? Olha, como é que eu vejo essas áreas com esses lipídios aqui, ó, dentro do citoplasma de macrófagos ou soltos. E eu tenho aqui a túnica média com células musculares e aqui em cima eu tenho células musculares também. Essas células musculares que estão aqui em cima, elas estão formando qual estrutura? A cápsula fibrosa da doença aterosclerótica. Quando eu tenho, né, a fragilidade dessa túnica muscular ou uma lesão dessas células endoteliais, eu posso ter sangramento nesse local. E uma possibilidade também desse material é sofrer calcificações. Por isso, uma das formas da gente estar vendo a doença aterosclerótica nos exames de imagem é através da presença das calcificações. Quando eu tenho a calcificação na parede desse vaso, eu tenho uma rigidez acentuada. É o que faz com que a parede da artéria fique extremamente endurecida. Agora, algumas complicações que a doença aterosclerótica pode causar. Uma das possibilidades é você ter uma ruptura dessa placa quando passa esse fluxo sanguíneo. E se eu tiver, né, um deslocamento, uma lesão dessas células endoteliais ou um trauma, isso pode ter um sangramento, recrutar plaquetas e ali eu estar formando trombos. Esses trombos, eles podem ficar aderidos à parede ou, como vocês viram isso na aula de distúrbios hemodinâmicos, qual que é uma outra possibilidade? Formar microêmbolos. Então, uma das complicações da doença aterosclerótica com a rigidez da artéria
É você ter, né, a diminuição do fluxo sanguíneo naquele vaso, você ter a formação de trombos e você ter a formação de êmbolos. Uma outra possibilidade é como essa doença causa uma fragilidade da parede do vaso, como eu tenho a fragilidade na túnica muscular, eu formar uma dilatação aneurismática nessa parede que a gente vai estar vendo. Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma placa de calcificação na parede desse vaso e aqui eu tenho duas imagens de macroscopia de vasos que estão acometidos por doença aterosclerótica avançada. As calcificações são vistas principalmente na doença avançada. O que eu estou vendo? Os vasos estão irregulares a custas de áreas elevadas e áreas deprimidas, as áreas elevadas amareladas, essas áreas aqui são constituídas por tecido gorduroso. E aqui a gente vê nessa parte, nessa e nessa, áreas de hemorragia, isso aqui pode ser relacionado a uma fragilidade do endotélio, já pode ter sangrado. Nessa parte da imagem aqui, a gente consegue ver esse material maciço e pastoso aderido nesse vaso. Então, aqui, provavelmente, eu já tive um sangramento, eu já tive uma lesão desse endotélio. Isso aqui sangrou, chamou plaquetas para esse local, chamou os fibroblastos e fez o quê? Fez o desenvolvimento de um trombo, né? As traves, né, de fibrina e as plaquetas, eu formei um trombo nesse local. Uma das possíveis complicações desse trombo é que se desloca em fragmentos, ele pode crescer ou obstruir a luz ou fragmentar e levar à formação, né, de êmbolos à distância. O que eu estou vendo aqui? Tecido gorduroso, carótidas. O que eu estou vendo nessa imagem? Na parede desse vaso, eu tenho esse acúmulo de tecido amarelado, de material amarelado na parede desse vaso. Então, na parede desse vaso, eu tenho acúmulo de tecido gorduroso. Aqui eu tenho uma área irregular e aqui eu tenho o quê? Doença aterosclerótica. O que eu estou vendo aqui? Uma área irregular num vaso. Isso aqui pode levar ao turbilhonamento do fluxo sanguíneo. Essas áreas mais brancacentas dão uma ideia de endurecimento. Isso pode levar ao quê? Ao sangramento, à fibrose dessa parede, a diminuição da complacência desse vaso. Eu posso ter sangramento e formar um trombo e eu posso formar êmbolos. Aqui mais uma vez, ó, várias áreas amareladas na parede desse vaso, que são as placas de ateroma. Em alguns trechos eu vejo que tem um estreitamento da luz, ó, aqui a luz já está mais estreitada, aqui eu tenho uma luz mais dilatada. E nessa área eu vejo o sangramento, né, da superfície de uma placa, e esse sangramento provavelmente eu vou ter o desenvolvimento de um trombo nesse local. Aqui eu tenho o vaso, né, bifurcação, isso aqui é uma aorta e dentro dessa aorta o que eu tenho? O acúmulo desse material maciço e vinhoso. Então eu tenho o quê? A formação de um êmbolo nesse vaso. Um trombo, desculpa. Então aqui mais uma vez, ó, moléculas de gordura circulantes vão atravessar pelo endotélio, as células inflamatórias vão vir para fagocitar. As células da camada média vão estar se reorganizando para circundar essa área. Formei uma placa aterosclerótica. Se eu tive uma lesão nesse endotélio aqui, tem um sangramento, eu vou ter o quê? O recrutamento de plaquetas, tá? E essas plaquetas vão estar aqui, ó, se organizando junto com essa trama aqui de fibrina e vão formar o quê? Um trombo. Esse trombo aqui pode simplesmente estabilizar esse sangramento ou pode ficar de uma forma instável e poder estar mandando êmbolos, né? Tá levando à embolização desse conteúdo. Aqui nessa imagem eu estou vendo um corte histológico. Aqui eu tenho as moléculas de gordura. Eu tenho um trombo que propagou
e ocluiu toda a luz do vaso, e eu posso ter revascularização aqui, e o sangramento, o sangue, né, desse vaso continuar passando, eu posso obstruir completamente. Quando um trombo obstrui completamente um vaso, o que acontece no tecido que está subsequente, que está sendo irrigado por esse vaso? Ele não vai receber essa nutrição, ele pode isquemiar. Parede do vaso, formação do trombo, camada muscular. E aqui eu vou estar englobando para formar a doença aterosclerótica. Então, aqui mais uma vez, ó, acúmulo de moléculas de gordura, passando pelo endotélio, acumulando na região subendotelial, acumulou mais, aqui começa a reduzir o lúmen e enfraquecer a camada muscular que está embaixo. Mais uma vez, diminuindo o lúmen, diminuindo a luz do vaso, enfraquecendo a camada muscular que está próxima, que está abaixo. Isso aqui é a mesma coisa, então, um vaso normal, primeira coisa que acontece é a formação das estrias gordurosas. Depois eu vou formar, né, essas lesões ateromatosas, tá? Depois que eu formo essas lesões aqui, ó, ateromatosas, eu posso ter uma diminuição da luz do vaso e a formação de um trombo nesse vaso. Quais são consequências importantes? Quais são complicações relacionadas à doença aterosclerótica? Posso ter angina, infarto do miocárdio, hipertrofia de ventrículo, insuficiência cardíaca. Se esse fragmento aqui embolizar, eu posso desenvolver um AVC, posso fazer insuficiência renal, doença vascular periférica. Então, a aterosclerose está relacionada ao desenvolvimento de uma série de outras doenças. Então, às vezes, vocês escutam falar dessa outra doença e não conseguem imaginar que a doença que está na base, né, do desenvolvimento daquela complicação maior é uma doença aterosclerótica. Então, comecem a pensar na possibilidade. O aneurisma é uma das complicações e no desenvolvimento do aneurisma, eu tenho o quê? Uma dilatação, eu tenho um ponto de fragilidade da parede, onde ela vai dilatar, tá? Onde esse vaso sanguíneo vai dilatar, e eu tenho esse desenvolvimento de aneurisma mais comum na aorta e no coração. Se eu tenho essa área de dilatação, eu tenho uma fragilidade da parede. Quando forma essa saculação, eu preciso imaginar que o mesmo fluxo sanguíneo que está passando dentro desse vaso, ele vai passar com essa mesma resistência, com essa mesma pressão dentro dessa área aqui, onde eu tenho essa dilatação aneurismática. Então, aqui nada mais é do que uma área de fragilidade da parede, e a parede nesta área, ela fica mais sensível, porque ela já está enfraquecida. Tem relação com a doença aterosclerótica, porque a doença aterosclerótica, ela pode levar à destruição ou à perda de função ou prejuízo da função da túnica média. Então, em casos, nem todo aneurisma é relacionado à doença aterosclerótica, mas a doença aterosclerótica é um fator de risco para o desenvolvimento da doença aneurismática ou dos aneurismos. Esses aneurismos, em relação à morfologia, né, podem ser do tipo sacular ou fusiforme. Eu posso ter uma protrusão por uma parede do vaso, da artéria, ou eu posso ter uma dilatação em todo o eixo dessa artéria. Uma das complicações da doença aneurismática ou do aneurisma é que esse sangue que está passando aqui dentro desse aneurisma, como passa com a mesma pressão e essa parede é mais frágil, uma das possibilidades é esse sangue bater nessa parede mais frágil e levar ao rompimento dessa parede, ao sangramento nessa parede. Se eu tenho sangramento nessa parede, eu posso ter um sangramento volumoso e esse paciente ter complicações sérias, tá? Esses aneurismas de aorta abdominal geralmente surgem, né, abaixo das artérias renais, acima da bifurcação da aorta, aqui, ó. Aqui é onde eu tenho a bifurcação da aorta. É um lugar comum do desenvolvimento deles. E pode estar relacionado à aterosclerose, que é um fator de risco, infecções, defeitos congênitos, trauma. E eu posso ter um risco de complicação
que é um rompimento da parede. Aqui eu tenho a aorta e aqui eu tenho o quê? Uma área de dilatação aneurismática que começou a levar à dissecção, né? Que é a delaminação dessa parte do vaso. Uma das complicações do aneurisma é ele rasgando a parede. A parede ela pode romper completamente, levar a um sangramento súbito, ou pode ir soltando e delaminando. Então, aqui, ó, eu tenho uma dilatação aneurismática e essa parede rasgando e soltando. Aqui eu tenho trombos. Aqui uma dilatação aneurismática, uma área de fragilidade da parede, pode romper subitamente, pode não ter complicação nenhuma nesse aneurisma, ou essa parede aqui ela pode ir rasgando. Aqui, mais uma vez, eu tenho aqui, ó, o desenvolvimento de um aneurisma do tipo fusiforme, acima da bifurcação das ilíacas e abaixo da renal. Aqui um aneurisma do tipo sacular, na crosta da aorta. O aneurisma, né, vai formar, quando a gente está olhando de dentro do vaso, esse orifício e saber que ali eu tenho uma parede mais frágil. Vai me levar, né, ao infiltrado inflamatório. E aqui eu tenho o quê? Uma área onde eu tenho a íntima e a aorta está dobrada porque ela está delaminando. Doença aterosclerótica é um fator de risco. Uma das possibilidades da doença aneurismática é o hematoma dissecante ou aneurisma dissecante. O que vai acontecer? Eu tenho fluxo sanguíneo passando dentro desse vaso. Como eu já tenho uma parede fragilizada, em algum momento esse fluxo sanguíneo pode ir batendo aqui e formar uma outra luz nessa camada. Isso vai levar com que as células, né, se separem, as células dessa túnica se separem. Isso aqui vai rasgando, né, vai delaminando, vai dissecando. São os termos que a gente pode usar. É uma complicação que tem altíssimo índice de mortalidade, porque você vai ter uma ruptura desse grande vaso, de um vaso de grande calibre, e às vezes numa extensão muito grande que você não consegue reparar cirurgicamente. Então aqui eu tenho a luz do vaso, uma área onde vai estar delaminando, vai estar dissecando, vai estar rasgando, vai estar separando uma parte de uma túnica pelo um conteúdo sanguíneo. Então, às vezes eu tenho, né, casos de morte súbita e rápida por conta dessa separação. Quando tem essa separação, pode ser de toda a extensão e dependendo da extensão, não tem como fazer reparo. Aqui uma possibilidade da separação ou de um rompimento. Então, aqui, ó, o fluxo sanguíneo passando. O que acontece aqui, ó, quando eu tenho uma dissecção, uma delaminação? Esse fluxo sanguíneo que está aqui nessa área de fragilidade vai passar e vai separar, né? Vai criar uma falsa luz, uma nova luz. Na verdade, não é uma falsa, é uma nova luz entre as células que eram juntas e não existia, né? Vai criar uma nova luz na parede desse vaso. Aqui mais uma vez. Quando você olha esse vaso aqui, você consegue identificar que aqui eu tenho uma parede que está íntegra, ó, toda juntinha, e aqui onde começa a ter essa parede completamente rasgada. Era para ela vir dessa maneira até aqui embaixo. Só que aqui ela rasga e fragmenta toda. Aneurismas também podem ser cerebrais e não estar relacionada à doença aterosclerótica, se há alguma fragilidade da parede vascular, que pode até mesmo ser congênito. E uma das complicações do aneurisma é a ruptura, que vai estar associada a essas grandes áreas de sangramento. Como é que você faz para tratar? Uma das possibilidades é fazer essas técnicas endovasculares, né, com a colocação de próteses. Se você tiver chance de fazer algum reparo cirúrgico nesse paciente. Pode ser através de via endoscópica, essas endopróteses, ou então por via externa, você amarrando a parede desse vaso
para não permitir a ruptura desse aneurisma, né? Você vai dar uma fortalecida de fora para dentro nesse vaso. Agora, a segunda entidade que a gente vai estar falando hoje em patologia vascular é bem simples. Ela se chama esclerose da média, ou seja, endurecimento a custas de alterações na túnica média desses vasos. O que vai acontecer? Essa doença que também se chama esclerose calcificante da média ou esclerose de Monckeberg, o que eu vou estar vendo? Eu vou estar vendo depósitos de cálcio na parede desses vasos. Essa é uma doença que ela vai estar relacionada ao envelhecimento. Hipertensão e diabetes pioram, antecipam o desenvolvimento dessa degeneração que vai acontecendo nos vasos, mas isso aqui faz parte do envelhecimento, que é rigidez que vai acontecendo na parede dos vasos, podendo estar associada a focos de calcificação e ossificação. Em torno de 50 anos, a gente já começa a conseguir ver depósitos de cálcio na parede dos vasos dos indivíduos. Então, o que eu estou vendo aqui nessas duas imagens de histologia? Depósito de material calcificado na parede do vaso. O que essa calcificação vai fazer? Com que esse vaso ele tenha menos complacência, ou seja, fica mais difícil para ele dilatar e para ele aproximar, e com isso pode haver alguma alteração do fluxo sanguíneo nessa área. Essas calcificações podem ossificar e essas alterações do tipo calcificação e ossificação podem ser vistas aos exames de imagem. Então, se vocês observarem vasos calcificados em exames de imagem de paciente acima de 50 anos, saibam que pode ser uma alteração fisiológica, né, relacionada ao envelhecimento. Para finalizar a parte de patologia vascular, a arteriolosclerose, então aqui vamos ter em mente, né, a nomenclatura arteriolo, então são artérias pequenas, de pequeno calibre. Eu posso ter duas alterações distintas nessas artérias de pequeno calibre, são duas variantes anatômicas que vão se chamar arteriolosclerose hialina e arteriolosclerose hiperplásica. Essas duas entidades, elas estão relacionadas principalmente com a hipertensão arterial. Na arteriolosclerose hialina, o que vai acontecer? Eu vou começar a ver um depósito de material hialino da proteína hialina, que é uma proteína que está no plasma, e começa a atravessar e se depositar nessa túnica íntima. O que vai acontecendo? Essa túnica que vai proliferando, vai ficando mais espessada por conta do depósito dessa substância. A luz desse vaso vai estreitando e esse material hialino vai fazer com que a parede desse vaso ela fique mais espessa e mais rígida. Aqui, mais uma vez, eu consigo ver o depósito desse material hialino na parede do vaso, levando à diminuição do lumen desse vaso e ao espessamento da parede. Esses casos de arteriolosclerose hialina são vistos, né? Essas alterações são vistas em pacientes que têm hipertensão benigna, que é aquele paciente que tem níveis pressóricos abaixo de 200, então, hipertensos, idosos e diabéticos, tá? São os maiores fatores de risco para o desenvolvimento de arteriolosclerose hialina. A outra condição que a gente pode estar vendo, a outra variante anatômica, chama arteriolosclerose hiperplásica. E qual é a diferença em relação ao grupo de pacientes que está com predisposição para desenvolver essa lesão? Aqui eu tenho os pacientes que apresentam a hipertensão maligna, que são aqueles níveis pressóricos muito elevados, geralmente acima de 200. Eu tenho em pacientes com essas elevações muito agudas ou graves da pressão arterial, essa túnica íntima ela vai fazendo, né, um espessamento concêntrico, um espessamento regular, um espessamento homogêneo, e esse espessamento aqui, ó,
vai fazendo com que a luz do vaso, o lúmen do vaso, fique extremamente diminuído. Aqui está a luz do vaso. Então, a arteriolosclerose hiperplásica é uma condição vista em pacientes com níveis pressóricos elevados ou naqueles pacientes que têm uma pressão regulada, uma pressão, um hipertenso que está regular e de repente faz um pico hipertensivo, ou naquele paciente que mantém níveis pressóricos elevados cronicamente. Nesses pacientes, todas as vezes que isso acontece, estimula a uma proliferação na túnica íntima desse vaso, que vai ter essa proliferação em aspecto concêntrico e laminar, que a gente vai chamar em espessamento, em proliferação com aspecto de casca de cebola. Esse espessamento na túnica íntima vai levar ao endurecimento da parede e à diminuição da luz do vaso. Uma das complicações é eu ter necrose desse vaso, ou com a diminuição do lúmen, eu ter necrose ou irrigação diminuída daqueles tecidos que são irrigados por esses vasos. Então, aqui mais uma vez, eu tenho arteriolosclerose hialina, onde eu tenho o depósito de material róseo e hialino, né, homogêneo na parede do vaso. E arteriolosclerose hiperplásica, onde eu tenho esse espessamento do tipo casca de cebola, é um espessamento laminar e concêntrico que é visto na túnica íntima. Essas duas condições são vistas principalmente em indivíduos hipertensos, diabéticos, sendo que a arteriolosclerose hialina pode ser vista também em pacientes mais idosos. E a grande diferença em relação aos hipertensos dessa doença é que a arteriolosclerose hialina é vista nos pacientes com níveis pressóricos mais baixos e a arteriolosclerose hiperplásica é vista naqueles pacientes que têm picos hipertensivos, que têm a hipertensão arterial chamada maligna, que são aqueles níveis pressóricos bem elevados. Agora, saindo um pouquinho da patologia vascular e falando da patologia cardíaca, alguém quer perguntar alguma coisa da patologia vascular? Pessoal? Estão aí? Certo, professora. Tudo certo? Tá, se Tudo quiserem, certo. deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, se tem alguma coisa. Acho que não, né? Então eu vou Não, galera, adiante, não tá? tem mais. Tá, qualquer coisa vocês podem me interrompendo, porque eu não tô não apareceu nada do chat, eu tô achando que não tem. Então, pessoal, falando um pouquinho agora de patologia cardíaca do coração propriamente dito, só para vocês estarem recordando aqui, a gente tem aqui um endocárdio, onde eu tenho um revestimento endotelial do coração, a parede muscular e o epicárdio, que é essa membrana aqui, ó, que é uma membrana serosa que reveste essa camada muscular. Então, aqui mais uma vez, ó, as células endoteliais, que vão estar fazendo esse revestimento, vão estar emitindo essas trabéculas, as células musculares, que é o miocárdio, o pericárdio visceral, que é constituído pelas células mesoteliais, que é uma membrana, o espaço e o outro pericárdio, camada parietal. Eu tenho, né, as 4 câmaras e eu tenho as estruturas valvares que vão estar unindo, né, as cavidades átrio direito e ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, e eles com as válvulas aórtica e pulmonar, as artéria aorta e pulmonar, veia pulmonar. A primeira condição que a gente vai estar falando hoje é endocardite infecciosa, endocardite que acontece, né, na maioria das vezes por bactérias e causa endocardite bacteriana. Eu trouxe essa entidade porque traz alterações macroscópicas e morfológicas
bem conhecidas, bem nítidas. E nessa doença eu tenho o que? Colonização ou invasão dessas válvulas, então eu não vou ter acometimento, não é acometimento do tecido muscular, e sim do tecido endotelial, né? Essas válvulas vão estar sendo acometidas, envolvidas por um micro-organismo. Esses micro-organismos, quando colonizam essas válvulas, vão formando essas espécies, tipo essas vegetações, que vão ser essas bolinhas friáveis que vão estar se desenvolvendo na superfície valvar. Então, aqui, ó, eu estou vendo um caso de endocardite bacteriana aguda sobre uma válvula, e aqui eu consigo ver o quê? Essas estruturas aqui, ó, nodulares, meio vegetantes, meio friáveis, que vão estar se desenvolvendo sobre a válvula. Essa é a macroscopia da endocardite bacteriana. E a microscopia é muito simples. O que eu espero encontrar na microscopia da endocardite? Eu espero encontrar colônias bacterianas, porque na maioria das vezes isso é causado por bactérias. Eu espero encontrar células inflamatórias e fibrina. Então, essas são as três características, né, as três coisas que eu espero encontrar na microscopia dessa doença. Na macroscopia, vegetações sobre as válvulas cardíacas, que dão esse aspecto aqui, ó, nodular, ou aspecto de vegetações frias, avermelhadas, de aspecto macio. Aqui mais uma vez, ó, essas vegetações, uma bolinha vai subindo na outra, e isso aqui vai fazendo com que esse conteúdo vá proliferando, ele fique aumentado e vai atapetando essas válvulas. Com a proliferação dessas vegetações, eu posso ir tendo o quê? O comprometimento do funcionamento dessa válvula. Aqui, ó, mais uma vez. Aqui, nesses locais onde eu tenho essas vegetações, eu tenho o risco de ter um sangramento, porque o sangue vai continuar batendo por essa superfície aqui de válvula, né? Por essa superfície valvular que tem essa massa friável em cima dela. O sangue batendo aqui, eu posso deslocar alguma parte dessa vegetação, levar o sangramento, e se eu tenho sangramento, eu posso ter o desenvolvimento de um trombo em cima dessa área. Então, uma das possibilidades é a trombose. E a gente sabe que quando tem o desenvolvimento de uma trombose, uma possibilidade é embolizar um desses fragmentos, né? O que eu encontro na microscopia, que é muito simples? Eu vou encontrar colônias bacterianas. As colônias bacterianas nessa imagem são essas áreas mais arroxeadas, que parece que a gente pegou uma espuma com uma canetinha roxa e fez, né, esfregou essa espuma na lâmina. Fica aparecendo aqui, ó, essas áreas todas arroxeadas aqui, ó. Isso aqui tudo é a colônia bacteriana. Elas ficam arroxeadas, são colônias. Eu tenho aqui, ó, fibrina, que é essa proteína, né, derivada do plasma, dá esse material róseo aqui, homogêneo, e as células inflamatórias. É o que eu encontro quando eu vejo a microscopia dessas vegetações. Existe uma peculiaridade nessa doença que é chamada de endocardite de Liebman-Sachs. Nesse tipo de endocardite, eu tenho o desenvolvimento dessas vegetações também, só que uma peculiaridade nessas vegetações. Essas vegetações não contêm colônias bacterianas. Essas vegetações são assépticas e não estão relacionadas com o processo infeccioso. Essa endocardite de Liebman-Sachs, ou seja, essas vegetações que se desenvolvem em ambas as superfícies valvares, podem ser vistas em pacientes portadores de lúpus. A essa condição a gente vai chamar de endocardite de Liebman-Sachs. Nestes casos, nós não vamos encontrar as colônias bacterianas. Então, essa é uma peculiaridade. A penúltima condição que a gente vai estar vendo hoje, que é extremamente comum, é o infarto agudo do miocárdio ou cardiopatia isquêmica, que é considerada a principal causa de morte no mundo. É uma doença grave
E nessa doença, eu vou ter uma diminuição do fornecimento de sangue para o miocárdio. Qual que é o principal fator de risco para o desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio? A aterosclerose. Por quê? Porque com a aterosclerose eu tenho a diminuição da oferta de sangue para o miocárdio, por exemplo. A aterosclerose também pode levar ao quê? Ao estreitamento da luz desse vaso. E a aterosclerose também pode levar à formação de trombo e o trombo levar à formação de um êmbolo. Então, são todas condições que podem estar relacionadas e levar ao desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio. Aqui, para vocês estarem vendo, é só para estar mostrando que a irrigação do coração, dessa musculatura cardíaca, ela não é feita pelo sangue que está passando dentro da cavidade, não é o sangue que ocupa a cavidade cardíaca que irriga o coração. Não, o sangue que irriga o coração, ele vem desses vasos que estão na parte de fora. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, coronária esquerda, coronária direita, circunflexa e descendentes, tá? Aqui eu tenho os principais vasos do coração. Esses são os principais vasos, as principais artérias responsáveis pela irrigação do coração. Quais são fatores de risco para o desenvolvimento de infarto? Homem, idade acima de 60 anos, história familiar, diabético, hipertenso, obeso, fumante, sedentário, estressado. Além desses, que são os principais, né? Quando eu tenho alguma complicação do tipo fibrilação atrial, uso de cocaína, casos de choque, né? Que são hipotensões, sangramentos rápidos, ou algumas vasculites também podem ser consideradas fatores de risco. Quando eu tenho uma diminuição da oferta de sangue para o coração, eu também deixo de ofertar oxigênio para essas células musculares cardíacas. Então, o que vai acontecer com essa musculatura cardíaca? Ela vai morrer. Então, no primeiro momento, ela vai sofrer, vai ter uma lesão celular reversível relacionada à hipóxia, isquemia. E se essa lesão não for controlada, se esse processo não for interrompido, essas células tendem a morrer. Qual é a forma da necrose dessas células? Como as células musculares cardíacas morrem? Através da necrose de coagulação. Esse é o processo que a gente vê. Como acontece essa necrose de coagulação? Essa necrose de coagulação acontece quando eu tenho isquemia das células. Nessa necrose, o que a gente vê? Vocês já tiveram aula de necrose. A gente vê as células fantasmas, né? Aquele aspecto de célula que vai ficando com o arcabouço mantido. Eu consigo ver o esqueleto das células, mas elas vão ficando apagadas. É assim que se mostra uma necrose de coagulação. A necrose, né, no coração pode ser do tipo subendocárdico ou transmural, ou seja, uma parte da musculatura pode morrer ou toda a parede da musculatura pode morrer. Uma coisa que é importante quando eu falo de infarto agudo do miocárdio é que para as alterações serem vistas nesse coração, eu preciso que o indivíduo ele tenha um tempo de vida depois do evento do infarto. Por quê? Porque eu só tenho alterações histopatológicas típicas cerca de 4 a 12 horas após o evento. O que acontece? Num primeiro momento, eu vou ter, né, começar a ter as alterações relacionadas à necrose de coagulação. Com 12 horas, eu começo a ter as células completamente necróticas com aspecto de necrose. Então, não adianta o indivíduo ir a óbito e eu fazer uma necrose, uma análise desse coração imediatamente após o óbito, se o indivíduo foi a óbito após o evento isquêmico, pois eu não vou ter as alterações, eu preciso de um tempo. O processo inflamatório relacionado à necrose só começa a aparecer um dia após o evento. E a formação do tecido de granulação demora mais tempo ainda.
E para encontrar cicatriz fibrosa relacionada ao infarto, eu preciso de cerca de 6 semanas de vida após o evento. A gravidade de um infarto depende de várias coisas. Qual era a área irrigada por aquele vaso? Qual foi o tempo de isquemia? Se o vaso foi totalmente obstruído ou não? Qual é a espessura desse infarto? Se tem circulação colateral nessa parte do vaso? Se tiveram espasmos arteriais e da condição inicial do indivíduo, se o indivíduo já tinha outras doenças ou não. Então, tudo isso é muito importante. Nesse corte de macroscopia desse coração, eu consigo ver umas áreas aqui de hemorragia e essas áreas aqui mais endurecidas e brancacentas. Essas áreas aqui são áreas de processo cicatrizante aqui nesse coração. Então, quando eu olho essa imagem, eu sei que esse indivíduo teve um infarto, que ele tem essa proliferação de tecido fibroso, essa cicatriz fibrosa nesse coração. Eu sei, quando eu olho essa imagem, que esse indivíduo permaneceu vivo por um tempo após esse infarto. E a causa da morte dele pode ter sido outra coisa que não um infarto. Porque esse infarto aqui é um infarto antigo, tá? Ele pode ter sofrido outra área de infarto e ter morrido dela, mas não foi por esta área em especial. Porque aqui é um infarto antigo. E para eu ter esta fibrose, o infarto tem pelo menos cerca de 6 semanas de evolução. Então, quando eu olho esse coração, eu sei que pelo menos 6 semanas do evento de infarto eu vou ter. A área de infarto pode estar relacionada também à presença do trombo. Olha só, aqui, ó, eu encontro um trombo. Aqui também, olha, trombos grandes, então ó, existia algum outro fator associado e pode ser doença aterosclerótica, que é um grande fator de risco. Só para vocês estarem relembrando como é que é a necrose de coagulação, e vocês já viram isso na aula de lesão celular, na necrose de coagulação, o que acontece? Os miocardiócitos, ou seja, essas células musculares vão perdendo os núcleos, vão formando essas bandas de contração, que são essas estriações aqui, ó, que você não vê nessa primeira imagem normal. Vocês vão vendo que alguma dessas células aqui, ó, vão ficando mais alongadas, essas faixas vão ficando mais alongadas e a gente não identifica mais núcleo em todas essas células. Então, aqui eu começo a ver alterações de células com infarto. E uma outra coisa que vai chamando a atenção em lâminas de infarto agudo do miocárdio é o quê? As células inflamatórias. Então, quais são as primeiras células inflamatórias que chegam quando a gente tem um evento de infarto agudo, né? São os polimorfonucleares, os neutrófilos. Então, essas células, elas vão chegar num evento isquêmico agudo. Aqui mais uma vez, ó, o neutrófilo polimorfonuclear, ele tem 3 núcleos. Junto com isso, eu vejo essas bandas que são, tá vendo? Tipo umas linhazinhas nessa célula. Essas são as bandas de contração que vão aparecendo. Essas células aqui vão ficando mais alongadas, mais rosas e vão perdendo os núcleos. Aqui mais uma vez, ó. Vou vendo essas bandas de hipercontração e a ausência de núcleo dessas células, além de células inflamatórias de fase aguda no meio dos miocardiócitos. Quando eu tenho aqui, ó, uma área de fibrose na macroscopia e uma área de fibrose na microscopia, eu estou frente a uma área de fibrose cicatricial. Então, eu sei que eu estou frente a um infarto com um tempo mínimo de pelo menos 6 semanas. Área de infarto. Área de infarto mais hemorrágica, mais recente. E uma área de cicatriz fibrosa, mostrando que tem pelo menos cerca de 6 semanas do evento. Área mais pálida. Cicatriz fibrosa.
E para finalizar, o último tópico que a gente vai estar vendo hoje é a miocardite reumática. Quando eu tenho esse processo inflamatório do miocárdio, relacionada à infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, o que eu posso encontrar? Eu posso encontrar um processo inflamatório em todas as túnicas do coração, e não só no miocárdio. Eu posso ter o endocárdio, o miocárdio e o pericárdio, tá? Esse processo inflamatório que a gente pode estar encontrando no coração, geralmente é secundário a um processo inflamatório pelo Streptococcus, né, que vai causar uma lesão de garganta ou uma lesão da pele. Eu vou ter agressão e necrose dessas fibras do miocárdio e posso ter complicações relacionadas à cicatrização ou disfunção das válvulas cardíacas, tá? O coração que está envolvido pela miocardite reumática, ele tem esse aspecto aqui